Saúdo-vos com a santa paz de Deus e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, então o nosso estudo de hoje é Jesus resumiu a lei de Deus. Bom, mediante uma passagem de Mateus 22, do verso 37 ao 40, existe um compreendimento, paira, um entendimento de que Cristo, ele reduziu toda a lei de Deus em apenas 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas, na verdade, Cristo ele resumiu ou reduziu a lei de Deus. Vamos contextualizar esta passagem lendo-a, acompanhem comigo. Vamos ler Mateus, então, 22, do versos 37 ao 40, que está escrito: Respondendo-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, em cima desta passagem, foi construído o entendimento de que Cristo reduziu toda a lei de Deus em apenas esses 2 mandamentos. Então, toda a lei de Deus, o restante, nós não devemos nos preocupar. Nós só precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vou apresentar nesse estudo, nesse breve estudo, uma análise mais profunda sobre esta situação. E vamos ver então se Cristo reduziu ou resumiu a lei de Deus. Vamos ver as diferenças entre resumir e reduzir. Conforme você está vendo aqui ao lado, resumir, você fazer um resumo de algo, é você extrair a essência de algo, de uma situação. Já reduzir é você retirar itens de alguma situação ou de algo. Então há muita diferença entre o reduzir e entre o resumir. Cristo, nessa passagem, ele quis fazer o quê? Ele quis mostrar de que toda a lei de Deus, ela depende do amor. Então ele fez um resumo, ele extraiu o sumo, ele extraiu, na verdade, a essência de toda a lei de Deus, que se baseia no amor a Deus e no amor ao próximo. Ele não fez nenhuma redução da lei de Deus, transformando em apenas 2 mandamentos. Pois muitos pensam de que os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo foram criados por Cristo para a nova aliança, reduzindo a lei de Deus. É uma nova lei de Cristo. Não, mas isso não é verdade. Ambos os mandamentos foram criados desde o antigo pacto, da antiga aliança. Foram dados por Deus a Moisés para que ele transmitisse ao povo. Fazem parte da conhecida lei de Moisés, entre aspas, que é apenas um termo indicativo de que Moisés estava transmitindo os mandamentos ao povo. Muitos pensam que Moisés criou leis, quando lê o termo lei de Moisés, assim considerando os mandamentos da antiga aliança já ultrapassados, já inválidos para nós. Mas isso é mentira, Moisés não criou nenhuma lei. Todos os mandamentos de Deus, uma lei é um conjunto de mandamentos, foram criados pelo Criador. Deus, que é o legislador de todos os mandamentos, legislador de toda a lei. Então, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, fazem parte da conhecida lei de Moisés. Ok? Nós podemos ver esses 2 mandamentos, o primeiro de amar a Deus em Deuteronômio 6, verso 5, e o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo em Levítico 19, 18. E lendo o capítulo anterior de Deuteronômio 6, que é Deuteronômio 5, um é continuação do outro, nós vemos que amar a Deus aos olhos de Deus, o amar é cumprir os mandamentos que foram dados ao seu povo. Certo? Então é assim que nós demonstramos o amor a Deus, é cumprindo os seus santos mandamentos.
Pois se de fato toda a lei de Deus fosse reduzida em apenas 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, nós poderíamos descumprir todos os outros mandamentos, certo? Por exemplo, o homem se deitar com o homem realizar práticas sexuais com animais, praticar incesto, fazer tatuagem, feitiçaria e transgredir dezenas e dezenas de mandamentos que não fazem mal ao próximo e que não nos compele a amar a Deus, certo? Mas muitos dizem, mas se você ama a Deus, você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Não é bem assim. Nós precisamos de mandamentos nos proibindo ou nos obrigando a fazer algo. Conforme nós lemos em Romanos 4,15, por exemplo, que é necessário uma lei, é necessário um mandamento para nos mostrar o que é pecado. Pois sem a lei não existe pecado. Por exemplo, na época de Adão e Eva, poderiam irmãos terem relações sexuais com irmãos. Era assim que eles se reproduziam, que eles se multiplicavam na época, certo? Mas a partir do momento em que Deus deu uma lei dando a proibição de um irmão se deitar com o irmão, esse ato se tornou pecado. E esse ato, essa proibição, por exemplo, nós não vemos no Novo Testamento, então deixou de ser pecado? Está aí um grande engano que muitos pensam que para o mandamento ter validade, ele precisa ser repetido no Novo Testamento. Esse é um outro engano. Mas voltando então à síntese do nosso estudo de hoje, amar a Deus e amar o próximo são mandamentos desde o Antigo Pacto. Ele é o resumo de toda a lei. Toda a lei de Deus depende do amor. Você precisa amar a Deus e amar o próximo para cumprir a lei. Pois conforme lemos em 1 João capítulo 5, amar a Deus é cumprir todos os seus mandamentos. Agradeço a sua atenção, a sua participação. Até o próximo estudo. Peço, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dê um joinha, dê um like para que meu vídeo possa ser indicado pelo YouTube para mais pessoas e compartilhe-os em suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, ok? Então até o próximo estudo e a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.